Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu gostaria de, antes de falar sobre o assunto de hoje, sobre o fofocrime, sobre situações inusitadas que nossos amados personagens costumam aprontar e que a gente precisa, através da rádio da varanda, comunicar a todos sobre o que acontece, o porquê acontece, fazer uma reflexão também, não é? Sobre as coisas que acontecem. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, que vocês curtissem, compartilhassem os nossos vídeos, acionassem o sininho das notificações e nos ajudem a chegar aos 500 inscritos. Nós estamos aqui, né, eu e a Fabiola, muito felizes por tudo que vocês têm feito para ajudar o nosso canal, vendo os nossos vídeos, curtindo, compartilhando. Muito obrigado por tudo. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que está me incomodando desde que eu fiquei sabendo dessa fofoca, né? Dessa situação que chegou até os ouvidos, né, de um homem honesto, que é a cara de pau de Poker Face, né? Poker Face, né, um personagem que a gente já introduziu, que ninguém, né, o nosso personagem, nosso querido personagem Ninguém, introduziu para vocês em um vídeo para falar sobre Poker Face. E o Poker Face e as coisas que ele anda dizendo por aí me fizeram pensar em algumas situações, em algumas coisas que seriam muito importantes a gente tratar aqui, né? Quando acontecem situações no dia a dia de qualquer sociedade em geral, né, é papel do filósofo, né, do sociólogo, enfim, das ciências humanas, a gente ter um olhar sobre o que está acontecendo e entender o porquê aquilo está acontecendo. É ter aquele olhar crítico para que a sociedade possa refletir sobre as coisas que acontecem, até para não repetir erros, né? Para repensar sobre as condutas e sensibilidades. E chegou aos meus ouvidos que Poker Face, ele continua, né, ou ele finge que continua no País das Maravilhas, em que o lugar que ele vive é o melhor dos mundos possíveis, que é um lugar maravilhoso, sem problemas, né? Quando eu fiquei sabendo sobre as coisas que ele anda falando por aí, eu logo pensei num autor, né, da filosofia, o Voltaire, que ele é do Iluminismo, lá do século XVIII, né? Ele escreveu um conto que chama Cândido, que esse conto ele pode ajudar muito a gente a pensar sobre aquilo que Poker Face anda fazendo, né? Mas não é só Poker Face não, outras pessoas também fazem isso, né? E é bom a gente, em alguns momentos, a gente parar e começar a refletir, né, sobre por que será que esse tipo de atitude ela acontece, né? Por que isso é possível? Quando Voltaire publicou pela primeira vez esse conto, né, do Cândido, foi em 1759, se não me falha a memória, né? Basicamente, né, fazendo um resumo assim bem, né, resumido, resumo resumido, né? Assim, você fazer uma síntese, né, melhor dizendo, né, fazendo uma síntese desse livro, seria: Cândido é um personagem, né, que vive num paraíso edênico e que está ali bebendo daquelas fontes, né, do otimismo de Leibniz, né, que nós estamos no melhor dos mundos possíveis, né? E aí ele vai mostrar, né, com esse personagem do Cândido, né, de que ele vai começar a vivenciar tantas coisas
que essas coisas que ele vai começar a vivenciar, eles vão fazer com que ele repense esse otimismo exagerado, né, que ele tinha, né? E várias situações que se encontram ali naquele livro, ele tem ali uns fundamentos baseados em fatos reais, né? Uma das situações que ali foram situações que influenciaram o Voltaire para poder escrever essas peripécias do Cândido, né? Foi o famoso terremoto que aconteceu na capital de Portugal, Lisboa, em 1755. Em 1755 houve um sismo que começou no Atlântico, né? E aí esse sismo, ele foi tão forte que a cidade de Lisboa começou a tremer e vários prédios começaram a rachar e ruir, casas começaram a cair também. Aí não bastasse tudo isso, porque esse sismo, né, aconteceu no mar, né? Começou a vir umas ondas muito grandes, umas ondas gigantes. E aí essas ondas gigantes chegaram até o porto e aí destruíram também o porto. Muita gente morreu afogada, né? E além disso, ainda tinha as igrejas, né, na capital de Lisboa, que estavam lotadas de velas. E aí essas velas também, ainda mais com toda a situação de terremoto, enfim, as coisas acontecendo, começou a ter vários lugares de Lisboa, começou a pegar fogo. E assim, foi uma coisa muito feia, né, assim, o que aconteceu. Foi praticamente, a cidade foi praticamente destruída, né, quase que completamente destruída. E aí a época, né, depois que aconteceu todo esse desastre, uma coisa absurda, o famoso Marquês de Pombal, ele foi responsável pela reconstrução, né, do lugar. Então essa é uma das situações, né, que não é que são situações que marcaram. Nós estamos falando da Europa, né, do século XVIII, e que isso marcou assim profundamente, né, a Europa naquela época, na época que o livro estava para ser lançado, enfim, que o Voltaire estava escrevendo, né, sobre as críticas, né, que ele fazia ao Leibniz, enfim. Na época, nós estamos falando da época do Iluminismo, né? E também tinha a Guerra dos 7 Anos, né? Essa Guerra dos 7 Anos que aconteceu, ela começou mais ou menos uns 3 anos antes do lançamento do livro, primeiro desse conto, né, da primeira publicação do conto do Cândido. E aí era uma guerra que envolvia as duas maiores potências europeias na época, que era a França de um lado, né, com seus aliados, e do outro lado a Inglaterra com seus aliados também. Então existia toda uma questão aí, né, do poderio da Prússia, o rei da Prússia crescendo aí os seus domínios, disputa de terras que hoje fazem, né, meio parte ali da Alemanha, tinha questões marítimas rolando, enfim, tem aquelas disputas de poder, né? E óbvio que uma guerra, ela não é uma coisa agradável, uma coisa, né, gostosa, uma coisa, né? Pelo contrário, ela só traz doença, morte, só coisa ruim, né? Então, como você manter, né, o otimismo completo e absoluto, né, e achar que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né, se a gente está vivenciando, né, se naquela época, né, estava se vivenciando situações tão horrorosas como essas, né, de um lado situações que foram provocadas pela própria natureza, né, que foi esse desastre que teve lá na capital de Portugal, Lisboa, e essa questão dessas guerras, né, que estavam acontecendo ali, e a junção de diversas forças, né, em torno das forças maiores, né, acontecendo lá na Europa. Então não tinha nada de agradável, de bonito, de lindo, né? E é engraçado que esses dois fatos históricos, eles vieram, né, como uma forma, né, eles foram assim uma inspiração para que durante o decorrer do livro, né, as situações
que o Cândido, né, o personagem de Voltaire passa, né, das situações horrorosas que ele vai passando. Então essas duas histórias, né, reais, elas são meio que um pano de fundo para a criação dessas situações que o Cândido passou ali no livro, né? E é engraçado que no final do livro o Cândido ele não simplesmente desiste, né, daquele otimismo, né, dele, né? Então assim, mas só que ele também não mantém aquele otimismo. Então aquela premissa, né, de, né, nós estamos no melhor dos mundos possíveis, passou a ser, né, vamos cultivar o nosso jardim, né? Ficou mais ou menos por aí, né? E é impressionante. Por que eu cheguei nessa história, né? Não tinha como eu não pensar em Voltaire quando eu vi a situação, né, do Poker Face, né, dizendo aí para as pessoas, né, de que onde ele tá, né, que o lugar é perfeito, que não tem problema. Não sei se talvez ele quis, né, falar sobre isso, né, por conta das nossas denúncias, né, ou se ele está tentando se desculpar com a população, se desculpar consigo mesmo, ou se desculpar com os colegas, enfim, eu não sei, né? Não dá para saber. Mas o que essa atitude, né, dele me faz pensar, né, no personagem do Voltaire, né? Que ele tá naquele lugar, né? Então nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? Como assim você tá vivendo no melhor dos mundos possíveis, né? Que não há problema nenhum, né? Que tudo tá lindo e maravilhoso, quando o tráfico de drogas simplesmente se apossou, né, da cidade onde você tá e está lavando dinheiro ali à torto e à direito. Que a juventude está se drogando, né? E simplesmente, né, tanto em festas quanto em piqueiras, enfim, em tantos lugares aí que você deve saber disso muito bem, né? Como tudo isso pode estar acontecendo, vidas sendo destruídas, famílias sendo destruídas, né? O dinheiro do tráfico de drogas sendo lavado a céu aberto e nada está acontecendo. Então acho que, assim, ao contrário do personagem do Voltaire, que por mais que ainda, né, estivesse mantendo, né, essa situação de ter aquele otimismo ainda, mesmo que não fosse aquele lá do começo, antes dele ter passado por todas as coisas pelas quais ele passou, né? Mas ele tinha pelo menos algum senso crítico, né? E ele via que talvez não era tão assim otimista, né? Então, às vezes a gente tenta manter um determinado otimismo na vida, que talvez seja porque a gente não quer fazer nada, né? Se a gente não fizer nada, né? Se a gente falar que tá tudo lindo e maravilhoso, então a gente não precisa, né, tirar a bunda da cadeira e trabalhar, né? Então, eu falo pra você, Poker Face, né? Você não tem senso crítico, né? Te falta senso crítico. Vamos pensar assim, que te falta senso crítico, né? Então você tá ali naquele paraíso edênico, né? Edênico é de Éden, né? Paraíso, né? Que tá ali na Bíblia, né? Você tá ali naquele paraíso, né? Pensando que você tá naquele paraíso, mas isso é só na sua cabeça, né? Porque na verdade a realidade é outra, a realidade é dura, ela é cruel. As pessoas, né, na cidade onde você tá, elas estão sendo acossadas pelo crime organizado. Elas têm que ficar caladas. Eu já ouvi, né, de pessoas da tua cidade que simplesmente elas falaram que, olha, tá tendo tráfico de droga, sim, tem um traficante ali, mas o traficante, ele protege a nossa rua, ele protege o nosso bairro. Você sabia que as pessoas estão falando isso? Então, a partir do momento, né, que você ouve pessoas falando isso, é sinal que alguma coisa não tá certa, né, Poker Face, né? Então coloca a tua mão na consciência, né, e começa a ter um pouco de senso crítico, tira a bunda da cadeira e vai trabalhar, né?
engraçado que essa atitude do Poker Face, ela tá meio que disseminada, viu? Não vamos falar que é só o Poker Face que tá tentando viver ali no melhor dos mundos possíveis, que não existe, né? O Voltaire não tá errado, esse melhor dos mundos possíveis, ele não existe, né? A gente tem que ver a realidade como ela é, né? E a gente agir conforme a realidade nos é apresentada, né? Não fingir que a gente tá nesse melhor dos mundos possíveis, né? Então, assim, e é um problema que ele não afeta só uma pessoa, né? Não é só o Poker Face. Tem muita gente pensando desse jeito. Eu já conversei com várias pessoas e essas pessoas também pensam assim. Eu não sei se foi um discurso combinado isso, né? De dizer que vocês estão no melhor dos mundos possíveis, ou se simplesmente, ou vocês todos optaram pela inação, né? Ou simplesmente tem alguma outra coisa aí que eu não tô conseguindo captar, né? Se é que vocês me entendem, né? Não sei se também foi documento falso que mandou você falar isso. Será que foi documento falso? Não sei, pode ser, não é? Então, assim, acho que fica uma reflexão, né, para esse nosso dia, né, de que a gente não pode fechar os olhos para a realidade. A realidade está aí, está posta. Esse lugar onde a gente mora, esse interior inteiro, está dominado pelo crime organizado. A gente não pode fechar os olhos para isso. A gente viu aí, ó, né, agora, alguns dias atrás, um delegado foi assassinado pelo PCC, né? Ou seja, uma pessoa que é uma autoridade que combatia o crime organizado simplesmente teve sua vida ceifada. E então não tá acontecendo nada? Tá tudo lindo e maravilhoso? Né? Ou o problema só tá em quem tá dentro do presídio? Né? Então, saindo dali não tem problema. Será? Né? Será que esse é o melhor dos mundos possíveis, né? Então é aquela coisa de que a questão de reescrever a história, não é? Quem reescreve a história, né, ao longo do tempo, né? Qual é a narrativa? Que nós estamos falando de guerra de narrativas aqui, né? Então, qual é a narrativa que vai ficar? Porque uma coisa é o que a gente ouve da população, né? O que a gente, na boca miúda, as pessoas falam, né? Mas óbvio que elas não têm coragem de falar abertamente, né? Até porque elas sabem muito bem as consequências de sair falando abertamente, não é? Então, mais pra gente pensar um pouco, né? Que tipo de visão, né? Que tipo de situação a gente tá chamando pra si, né? A gente tá procurando uma vida em que a gente, né, vai procurar ver aquilo que não existe, né? Aquilo que é cômodo, aquilo que eu gostaria que fosse, né? Ou eu vou encarar a realidade do jeito que ela é e vou pensar como cidadão, né, em uma forma de melhorar isso. Até porque a gente tem que sair desse mundo, né, tendo feito alguma coisa de bom, de útil, né? Que mesmo que a gente não tenha poder para fazer algo assim, né, muito grande por conta da posição na sociedade, mas se cada um, né, fizer a sua parte, se a coletividade, se cada um fizer a sua parte, muda a realidade, viu? Muda a realidade, né? Agora, o que não dá é pra gente ter esse otimismo exagerado, né? A gente tem que ter otimismo, sim, né? A gente não pode deixar, né, de querer um mundo melhor, mas ao mesmo tempo, né, como nessas histórias, né, reais, né, que eu falei que estava acontecendo bem na época que o livro foi escrito, você está vendo guerras, né, vendo desastres, vendo tudo acontecer tudo bem, mas a gente ainda continua no melhor dos mundos possíveis, né? Então acho que a filosofia ela vem para isso, para a gente colocar a mão na consciência, né? Porque a filosofia não é só pra gente ficar ensinando na cátedra, não. É pra gente utilizar no dia a dia mesmo, né? Pra gente pensar sobre a realidade, né?
Então, ou a gente né, vai ficar aí eternamente tentando ver todas as coisas e achando que ainda assim nós estamos no melhor dos mundos possíveis, né? Ou a gente vai diminuir um pouco aí o nosso, como o personagem, né? Mesmo que a gente não se torne um pessimista, né? A gente vê ali que o livro é uma sátira, né? É esse otimismo do Leibniz, né? Eu acho que a questão do meio termo aí é tudo, né? Mas a gente simplesmente olhar, né, essa realidade com um olhar crítico, né? É isso que a educação nesse país tem que fazer, que as pessoas tenham um olhar crítico. A gente tem que parar de ficar ouvindo o que as pessoas falam e a gente ficar engolindo tudo sem a gente refletir, né? Porque é isso, querem que a gente não pense, né? Tem pessoas que não querem que a gente pense, querem que a gente simplesmente siga o fluxo, que a gente absorva tudo que é falado e a gente aceite como verdade absoluta, né? Mas eu que sou filósofo, não sou assim. Eu não aceito qualquer coisa que me falem, né? Primeiro eu tenho que pensar, ponderar, né? E ver até onde, né, essas premissas, né, esses silogismos todos que são feitos, até onde isso é verdade e até onde isso tem exagero, né? É a questão da análise do conteúdo e da forma e do conteúdo. Às vezes a forma do discurso, ela tem ali a sua lógica, ela não está errada, né? A construção dela, mas o conteúdo é falso. E o filósofo, o sociólogo, o antropólogo, ele tem que ser capaz de olhar um discurso desse, que mesmo que esteja ali tudo bonitinho, ele tem a sua lógica, né? Mas ele tem que ser capaz de apontar o conteúdo e falar, esse conteúdo aí merece uma pequena mudança, né? Não é bem assim, vamos começar a pensar de outra forma, né? Então é para isso que serve o saber, e é por isso que tem gente que não gosta, né, que as pessoas estudem, porque quando elas estudam, elas pensam, né? Então a gente vai pensar, eu penso, né, logo existo. Então, né, como diria Descartes, né? Então faz parte do meu existir o pensamento, e ninguém vai tirar isso de mim. Eu não vou viver sem pensar, não. E eu peço a todos vocês que estão me ouvindo, né, me vendo e me ouvindo, que também, né, que não aceitem tudo que vão falar para vocês. Reflitam, sejam críticos, não deixem que o sistema engula vocês, tá bom? Por hoje é isso, gente. Um abraço carinhoso, e eu quero que vocês sejam muito felizes, né, apesar de todos os pesares, não é? E a gente procurar soluções pra gente realmente viver num mundo melhor. Só que tem um mundo melhor vindo aí, não é? Você parar pra pensar, lá no Oriente tá vindo um mundo bem melhor. Um mundo onde as pessoas podem sim crescer, onde as pessoas podem desenvolver as suas capacidades, que elas possam também usufruir de todas as coisas, não ficar só para uma pequena parcela da população, não é? Então existe sim um mundo diferente, e é por ele que, né, eu estou esperando, e ele já está vindo. Isso não é otimismo não, isso é a realidade mesmo. Gente, por hoje é só. Tchau, tchau!